Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 7. A glória de Deus enche sua casa. Assim que Salomão concluiu sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa. Tomou toda a casa. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Deus havia enchido o templo. Versículo 3: Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Deus sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento, com o rosto rente ao chão. Adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: Pois Ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Versículo 4: Em seguida, o rei e todo o povo passaram a oferecer sacrifícios diante de Deus, o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Observemos aqui o que diz o comentarista na Bíblia King James Fiel. Fogo do céu. Fogo do céu tinha descido já uma vez numa oferta, precisamente no mesmo local onde estava o templo, no sacrifício de Davi na eira de Ornã. 1 Crônicas 21:25. Essa ocorrência dramática mostrou que Deus aprovou aquilo que Salomão e o povo tinham feito. A glória do Senhor era uma nuvem e uma luz tão brilhante que ninguém podia permanecer em sua presença. Ezequiel 1:28. Essa manifestação da glória de Deus era publicamente visível, lembrando a todos a realidade de Deus e o seu caráter fiel. O louvor dos adoradores concentrou-se em Deus. O sacrifício de tantos animais requeria uma organização rigorosa. Os sacerdotes tinham tarefas específicas em sua área designada e as ofertas eram feitas virtualmente, em linha de montagem, enquanto os músicos se revezavam provendo música de fundo, como Davi tinha previsto. Aí voltando na Bíblia King James atualizada, continuando, versículo 6. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, celebravam e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor, e entoavam: Porque o seu amor é benignidade. Vou ler novamente. Porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso e em pé. Versículo 7. Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa de Deus, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de paz e comunhão, pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, ofertas de cereal e as porções de gordura. Assim, durante 7 dias, Salomão
com todo o povo de Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão, pessoas vindas desde Lebo-Hamate, a entrada de Amate, ao norte, até a torrente do Egito, o conhecido ribeiro egípcio no extremo sul. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene, porquanto haviam celebrado a dedicação do altar durante 7 dias, e a festa se prolongou por mais 7 dias. Versículo 10. No 23º dia do 7º mês, o rei dispensou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração renovado e alegre, por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, Salomão e a todo Israel, seu povo. Veja aqui no comentário, voltando aqui na Bíblia King James Fiel, veja só. Então, os sacrifícios deveriam ser realizados no altar do templo, mas ele não era grande o suficiente para acomodar todos eles. Salomão santificou o átrio para essa ocasião e os animais foram sacrificados exatamente ali no chão. Visto que a dedicação do templo também coincidiu com a festa, entre parênteses, festa dos tabernáculos, coincidiu com a festa, muitas pessoas estavam em Jerusalém para a celebração dessa festa. Amate encontra-se bem ao norte e o rio do Egito fica na fronteira sul de Israel. De modo que, de todo o país, o povo veio para Jerusalém. É raro uma nação reunir-se numa celebração de júbilo, mas certamente esse foi o caso aqui. Aí, continuando. Finalmente, após 3 semanas, eu estou lendo aqui continuo lendo o que o comentarista está dizendo, né? Finalmente, após 3 semanas, Salomão declarou encerradas as festividades e enviou todos para suas tendas. Essa expressão não significa que a maioria dos israelitas ainda vivia em tendas antes que em casas. Essa era uma figura de linguagem familiar. Além disso, durante a celebração da festa dos tabernáculos, muitas pessoas armavam abrigos temporários ou tendas para representar o período em que Israel peregrinou no deserto. Aí o versículo 11, agora voltando na King James atualizada. Versículo 11. Assim Salomão terminou a casa de Deus e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado fazer no templo do Senhor, bem como em seu próprio palácio. Aí o que diz o comentarista, voltando na King James Fiel, o cronista une a conclusão da casa do Senhor com a casa do rei Salomão, em uma única frase. O tempo total para se construir o templo e em seguida o palácio foi de 20 anos. 1 Reis 6, 38, 7, 1. O versículo 12. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Eis que ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Versículo 13. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Observemos aqui, 10 anos antes, Salomão tinha iniciado seu reinado
visitando o tabernáculo em Gibeão. Capítulo 1, versículo 7. Como o Senhor tinha feito em Gibeão, ele apareceu a Salomão à noite. Desta vez, Deus confirmou tudo quanto Salomão tinha pedido em oração. Essa promessa pressupõe um contexto muito específico. Ela foi dada ao povo de Deus que é chamado pelo seu nome. E ela é parte da resposta de Deus à oração de Salomão. Ela faz referência a tempos em que os israelitas se tornariam infiéis a Deus e sofreriam as consequências, quer seja a fome, uma invasão ou mesmo a deportação para outro país. Se humilhar, orar, buscar a Deus e se afastar do pecado são 4 aspectos de uma só atitude. 2 pontos. Arrependimento. Então, se humilhar, orar, buscar a Deus e se afastar do erro, do pecado, são 4 aspectos de uma só atitude, que chama arrependimento sincero. Se Israel se arrependesse, ele perdoaria o seu pecado e curaria a sua relação espiritual com ele, associada à terra prometida. Além disso, como foi estabelecido anteriormente, a oração mencionada se refere especificamente à oração no templo ou não sendo isso possível, além disso, como foi estabelecido anteriormente, a oração mencionada se refere especificamente à oração no templo, ou no sentido, ou não sendo isso possível, a oração proferida na direção do templo. Essa promessa é dada especificamente ao povo pactual de Deus e por si mesmo. Não deveria ser aplicada a outras nações ou à igreja. No entanto, esses versículos refletem a natureza graciosa de Deus e sobre esse fundamento podemos extrair um princípio ainda mais fundamental. Que qualquer pessoa, não obstante a raça ou a geografia, pode vir ao Senhor com um coração arrependido e encontrar perdão. Atos 2, 21, Romanos 10, 13, 1 Coríntios 1, 2. Em Atos 2, 21 está escrito: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Romanos 10, 13 está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 está escrito: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Invocar é chamar com veemência. Senhor deles e nosso. Invocar é chamar, é pedir ajuda. Nós devemos nos humilhar, orar a Deus, buscar a Deus, abandonar os erros, né? Sinceramente. Isso se chama arrependimento. Não há arrependimento se não abandonar o pecado. Tem que abandonar o erro, abandonar o pecado. Voltando em Crônicas, continuando, versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Veja aqui, agora eu vou ler o que diz o comentarista da Bíblia King James atualizada. Aqui a nota do rodapé. Deus aparece a Salomão 20 anos depois da primeira aparição, para renovar os termos da aliança. Versículos 12 ao 22. E para avisar que o templo e o reino, entre parênteses, o próprio povo, seriam destruídos se houvesse incredulidade
desobediência e apostasia. Seriam destruídos se houvesse incredulidade, desobediência e apostasia. A humilhação do filho e servo de Deus diante do seu Senhor Deus é fundamental para que as bênçãos divinas lhe sobrevenham generosamente. Assim, o povo de Israel e nós hoje devemos cumprir pelo menos 4 condições antes de receber a plena restauração das bênçãos de Deus. Primeiro, humilharmos de todo o coração diante do Senhor. Depois, 2, orarmos, dialogarmos com Deus. Terceiro, reconhecer nossos erros e pecados, abandoná-los e buscar a orientação de Deus. E 4, mudar completamente de atitude. Converter-se dos maus caminhos. E dar passos firmes e constantes no caminho do eterno Deus. João 14:6, João 10:10. E perseverarmos em Jesus, em obediência a Jesus até o fim. Glória a Deus. Aí continuando, versículo 16. Escolhi, pois, e consagrei esta casa para que o meu nome habite nela para sempre. E os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ela. Versículo 17. Quanto a ti, se caminhares diante de mim, como fez Davi, teu pai, se agires conforme tudo quanto te ordeno, e se obedeceres aos meus mandamentos e às minhas normas. Versículo 18. Então consolidarei teu trono real, do mesmo modo como me comprometi com teu pai Davi, quando afirmei: jamais te faltará descendência, um filho teu que governe Israel. Versículo 19. Entretanto, se vos desviardes e abandonardes os meus estatutos e as minhas orientações que vos entreguei, e passardes a reverenciar e cultuar outros deuses para os adorardes, então vos expulsarei da minha terra, que vos outorguei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome. Reduzirei esse templo à condição de objeto de zombaria entre todos os povos. Versículo 21. Assim, todos que passarem por essa casa, agora imponente e majestosa, ficarão perplexos e assustados, se questionarão. 2 pontos. Por que Deus tratou com tamanha severidade esse país e esse templo? Versículo 22. E a explicação que se ouvirá será: porque desprezaram Deus, o Senhor Deus dos seus antepassados, que os libertou do Egito, e se apegaram a outras divindades, adorando-as e oferecendo-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Observemos aqui o fato de Salomão ter recebido autorização para construir a casa do Senhor, revelava que ele era o rei escolhido por Deus, e aquele cuja descendência continuaria a linhagem de Davi no trono. Mas, se Salomão ou os seus sucessores se mostrassem indignos, poderia vir o tempo em que não mais existiria um trono para a descendência de Davi ocupar. Assim como Deus era fiel para cumprir sua promessa, ele também seria fiel na execução de sua punição por causa do pecado e da rebelião. O Senhor não prolongaria o reino se os reis se recusassem a segui-lo. A construção da casa do Senhor levou 7 anos e a casa de Salomão levou outros 13, perfazendo um total de 20 anos. 1 Reis 6, 38, 7, 1. Depois nós veremos, que Salomão errou, Salomão se perdeu, infelizmente. Muito bem, eu concluí a leitura de 2 Crônicas, capítulo 7. E, querendo Deus, estaremos lendo subsequentemente
segundo Crônicas, capítulo 8.